Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa vai ser com a nova gestão do Ministério Público e os nossos convidados são o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto, o coordenador do GAES, Dr. Ciro Blatter, e o coordenador do GAECO, Dr. Antônio Luiz. Com eles, iremos conhecer as ações do Ministério Público no combate ao crime organizado, os desafios da nova gestão e a atuação do Ministério Público também no controle e fiscalização da administração pública como um todo e a atuação do Ministério Público em tempos de pandemia. Eles já estão aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido pelo canal 525 da NET e TV Mar, pelas nossas redes sociais, pelo portal Gazeta Web e temos grande prazer de receber essas três figuras exponenciais do Ministério Público. É uma honra tê-los aqui, Dr. Márcio Roberto, Dr. Ciro, Dr. Antônio Luiz. E como nós temos muito assunto para comentar, vou começar logo com o Dr. Márcio Roberto. Dr. Márcio Roberto, o senhor tem um grande desafio, que é comandar o Ministério Público, e além de comandar o Ministério Público, substituir o Dr. Alfredo Gaspar, um ícone, né, como um gestor de reconhecido trabalho de gestão. Como o senhor vê e como o senhor enfrenta esse novo desafio? Bom dia, delegado Saraiva. Bom dia, Alagoas. Realmente, como você falou, é um grande desafio comandar uma instituição do porte do Ministério Público, principalmente após a gestão exitosa, transparente e forte no enfrentamento à criminalidade que foi levada a efeito pelo Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Mas para mim se tornou mais fácil, tendo em vista que durante 3 anos da gestão do Dr. Alfredo, eu servi a minha instituição como subprocurador-geral administrativo institucional. Via de consequência, conheço na plenitude a administração interna e conheço também todos os colegas que compõem o Ministério Público, tendo em vista que conto com 33 anos de instituição. Mas o esforço é grande, todos contribuem. O Ministério Público é feito de homens e mulheres que são abnegados. Mesmo enfrentando esse momento tão difícil que é da pandemia, nós estamos gerindo com tranquilidade, porque estamos gerindo com o apoio de todo o Ministério Público. Ao observar o site do Ministério Público, nós tivemos uma grata satisfação de perceber que a fácil interatividade entre o cidadão e o Ministério Público, que lá apresentando vários serviços, cartilhas contra a corrupção, um app para você falar com a ouvidoria, um outro app, um aplicativo, né, para também falar. Você tem o aplicativo do Ministério Público para você fazer essa interface de forma mais rápida com o seu telefone, notebook, enfim, o que for. E isso nos deu assim, um sentimento de maior transparência e de maior proximidade com o cidadão. Isso será um marco na sua gestão, doutor Marco? Sim, nós, a partir da administração, já iniciou na administração do doutor Eduardo Tavares, mas com mais força na administração do doutor Sérgio Cá e com mais ênfase ainda na administração do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, investimentos vultosos na informática do Ministério Público de Alagoas. Inclusive foi feito um concurso público e nomeado apenas pessoal para essa área. Então nós temos hoje um parque de informática muito bom, de excelência. Nós temos servidores da melhor qualidade, qualificados e também, claro, nós temos uma instituição que, através do seu chefe,
decidiu que a transparência é a alma do negócio, ou seja, nós temos que mostrar à sociedade, através dos nossos portais, né, o que nós estamos fazendo pela sociedade, para que ela se sinta satisfeita exatamente e saber onde está investido, onde está sendo investido o dinheiro que ela está destinando ao pagamento e ao 12º do Ministério Público de Alagoas. Perfeito. Quando se fala em investimento, a gente faz um link logo com a preocupação da capacidade de investimento do Estado. Então, como é que a instituição, o Grupo GAESF, que é um grupo de combate à sonegação fiscal, contribui para que se melhore essa capacidade de investimento do Estado, doutor Ciro? Bom, inicialmente, Flávio, agradecer novamente estar aqui com você, né? Obrigado, sempre um prazer, você que sempre foi e continua sendo um expoente da Polícia Civil. O GAESF, na linha que o doutor Márcio pontuou, ele vem atuando diretamente com a Secretaria de Fazenda. Na verdade, toda a inteligência fazendária compõe, um dos órgãos componentes do GAESF, junto com a PM, a Polícia Civil, a Procuradoria-Geral do Estado. E nós estamos atuando principalmente nas fraudes estruturadas, ou seja, as fraudes onde existe a interposição de empresas de fachada, de desvio de tributos de sonegação, que no final das contas terminam apenas por enriquecer alguns empresários. Eu digo isso, Flávio, pelo seguinte: as pessoas não percebem que a sonegação de imposto na verdade, oriunda. Esse imposto somos nós que pagamos, nós, pessoas físicas. Quando você vai num supermercado e compra R$100 de qualquer produto, em média 18%, R$18 a cada 100, você está pagando para o Estado. Então, o comerciante, o empresário, a parte dele é 72%. 18 que você está pagando tem que ir para o Estado prover os direitos fundamentais. Saúde, educação, segurança, etc. É o dinheiro que vai para o combate ao coronavírus e assim sucessivamente. O GAESF está atuando muito pesado nesse segmento. Em 3 anos foram 15 operações que resultaram hoje numa devolução, num processo de devolução de cerca de 440 milhões de reais, dos quais 100 milhões efetivamente recolhidos, outros 40 imóveis, 92 carros, e que geraram 24 processos criminais com 192 réus. Hoje, o Ministério Público, através do GAESF, processa 192 pessoas que desviaram dos cofres públicos, né, na parte de sonegação, esses 440 milhões. Perfeito. Doutor Antônio Luiz, ontem observamos mais uma atuação do GAECO na prisão de servidores públicos e advogados, fazendo práticas pouco republicanas. Como o senhor avalia esse tipo de comportamento no servidor público? E como, já emendando, como o GAECO está estruturado para essa missão de combate ao crime organizado? Gostaria, doutor Flávio Saraiva, inicialmente de cumprimentá-lo pelos relevantes serviços prestados anteriormente à Polícia Civil do Estado de Alagoas. Obrigado. E a continuidade nessa nova missão aqui na TV Mar. Olha, ontem realmente o GAECO participou de uma operação que resultou na detenção temporária de um serventuário e da Justiça do Estado de Alagoas de um advogado. Com mais 2 sendo investigados, e isso resultou praticamente numa tipificação de uma organização criminosa. Vale ressaltar que esse trabalho inicialmente foi flagrado lá pela promotoria de Paripueira. E como sempre, né, nessas organizações, nesse trabalho que envolve uma fiscalização mais acentuada, o GAECO sempre é chamado. E o GAECO, como órgão vinculado diretamente ao Procurador-Geral de Justiça,
sempre que o Procurador-Geral de Justiça designa através de portaria a atuação do GAECO, o GAECO chega em qualquer cidade e município do estado de Alagoas, além da capital. Vale ressaltar, o GAECO hoje era o único órgão, que o antigo GECOC, que faltava no Brasil, né? Era o único estado que tinha a sigla GECOC. Hoje GAECO, né? Para unificar a nomenclatura em todos os estados brasileiros. Vale também ressaltar que o GAECO mudou a nomenclatura, mas as atividades continuam as mesmas do GECOC, e isso por se encontrar os dispositivos legais da Resolução número 3/2006 do Colégio de Procuradores de Justiça. A segunda pergunta, eu fiquei... Falamos da atuação um pouco republicana do servidor. Mas... Olha, o GAECO, como disse, ele a princípio foi criado para combater o crime organizado, mas também para prestar apoio aos procuradores, aos promotores de justiça de todo o estado de Alagoas. Como dizia há pouco, sempre que alguém, ou um promotor de justiça da cidade de Delmiro Gouveia, tem a necessidade de uma atuação conjunta mais forte, mais criteriosa, ele pede ao procurador a atuação do GAECO, e assim somos designados. O GAECO, ele de 2017 para cá, ele desenvolveu uma série de ações que resultou em muitos, eu tenho aqui, posso até demonstrar em um mapazinho estatístico que eu trouxe. Para se ter uma ideia, a sociedade muito pouco acompanha o trabalho do GAECO. Claro, o desenvolvimento do trabalho do GAECO é um trabalho especial, digamos, reservado, sigiloso, né? Nós temos aqui, de busca e apreensões, em 2017, efetuamos 306 buscas e apreensões. 2018, 369. 2019, 273. E até fevereiro de 2028, num total de 956 buscas e apreensões. Prisões temporárias. Em 2017, tivemos 80 prisões temporárias. 2018, 120. 2019, 175. 2020 até fevereiro, 6, num total de 381 prisões temporárias. Vale ressaltar também que tivemos uma série de ações penais, principalmente denúncias em 2017, num total de 45, 2018, 29, 2019, 42, 2020 até fevereiro 11, num total de 127 denúncias ofertadas, frisando-se inclusive que todas essas denúncias foi perante a 17ª Vara Criminal da capital, que também foi criada para se combater o crime organizado. Denunciados, para se ter uma ideia, dada a natureza dos delitos, principalmente em se tratando de organizações criminosas, denunciamos em 2017 436 pessoas, 2018 316, 2019 410 e até fevereiro de 2020 197 pessoas, num total de 1.359 denunciados. Perfeito. Alegações finais, que é aquela última fase do processo, tivemos em 2017 63, 2018 86, 2019 122, 2028 num total de 279. Ressaltando-se também que dessas alegações finais, quase todas, eu acho que 99%, resultou em condenações. Perfeito. Esse trabalho que os senhores desenvolvem levou o Ministério Público a receber o prêmio em 2019, com relação à diminuição de redução de crime. Né?
o que significa, quais os fatores, além do óbvio da redução da criminalidade, quais os fatores que foram observados para o Ministério Público receber essa premiação em todo o Brasil, né? Um prêmio nacional? O Ministério Público, na realidade, doutor Saraiva, ele não atua exclusivamente a sua mais forte atuação não é exclusivamente no combate à criminalidade. Mas nós temos inúmeras outras atividades que elas, concomitantemente ao trabalho realizado pelos promotores ou órgãos internos que atuam no combate nessa área, nós temos o que trata da criança e do adolescente, trata da área de saúde, na área de educação, na área de humanas. Então, todo esse arcabouço de atividades fez com que o Ministério Público tivesse a sua imagem, né, difundida de uma forma muito positiva, muito proativa, fazendo com que o Ministério Público fosse reconhecido exatamente como uma instituição que combate a criminalidade, e esse combate é feito não apenas frente exclusivamente ao criminoso, mas também fazendo com que, através de medidas sociais, possamos resgatar crianças, adolescentes e outras pessoas para que diminua o índice de criminalidade. E também, claro, com atuação muito forte, muito dinâmica, muito transparente do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, enquanto gestor do Ministério Público. Verdade. Quando a gente abre um leque de serviços e atividades do Ministério Público, nós vemos idosos, mulher, são muitos serviços. Saúde, enfim, educação. Você vê o Ministério Público sempre, eu digo até que como uma mediação na prestação de serviços do Estado, da administração pública, e fiscalizando de forma efetiva. O Ministério Público está estruturado para desenvolver todo esse leque de serviços, doutor Márcio? Com certeza que sim. Na administração do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, eu estou citando assim a administração dele porque foi a mais recente e eu tive a oportunidade de integrar na linha de frente, e ela teve um tratamento diferenciado do governo do Estado, que ele nos complementou recursos através de suplementações, com o apoio, claro, da Assembleia Legislativa, e nós estruturamos os órgãos internos e também, claro, nós qualificamos o nosso pessoal, nossos promotores de justiça, servidores e assim por diante, para que nós pudéssemos exatamente atingir esse objetivo, que era a quase excelência, porque a excelência fica muito difícil de atingir. Então, nós criamos, na administração do doutor Alfredo, o CAOP, né? Reestruturamos o CAOP, então lá nós temos o núcleo de defesa da educação, da saúde, do meio ambiente, do patrimônio cultural, nós temos também lá a questão dos direitos humanos com outro núcleo, enfim, todas as áreas do direito social, nós temos lá um núcleo trabalhando diuturnamente no combate a tudo isso, né? Então, ao lado nós temos o GAESF tratando da questão da sonegação fiscal e o GAEC tratando da questão do combate à organização criminosa. Então, a pergunta que você falou, eu digo com maior tranquilidade enquanto gestor. O Ministério Público tem no seu orçamento verba suficiente para sustentar durante a minha administração todos esses serviços de excelência à sociedade alagoana. Os alagoanos agradecem. Graças a Deus. Doutor Ciro, o senhor tem desenvolvido e comandado várias operações de combate à sonegação fiscal. O senhor já observa uma mudança de comportamento em pessoas desavisadas ou agora avisadas de que não vale a pena sonegar no estado de Alagoas? Flávio, a gente vem percebendo, a última das medidas agora em tempo de pandemia, houve uma queda na arrecadação tributária do Estado de grande porte, né? E com isso, a Cefaz e o Ministério Público, o Aécio, começaram a intimar todos aqueles contribuintes que eventualmente estavam irregulares, não vinham recolhendo, etc. Já intimamos cerca de 50 empresas. E temos tido, não tenho o percentual exato agora, mas
já temos tido sucesso nessas intimações conjuntas assinadas pelo MP com a Cefaz, onde as pessoas vêm, seja parcelando esses débitos, seja recolhendo, e também a nossa política tem sido o seguinte: nós acreditamos no Ministério Público resolutivo, né? A intenção do Ministério Público não é simplesmente sair processando todo mundo, não é isso. O problema é que as pessoas obedeçam às leis. Quando você constitui uma empresa, um negócio, você sabe dos riscos e sabe da tributação. Você sabe antes. Então, é regra do jogo. E sempre, retornando esse ponto, Flávio, lembrar assim, que as pessoas têm que pedir nota fiscal. Até no posto de gasolina tem que pedir nota fiscal, porque é a forma que existe de você controlar através dos sistemas a normalidade do pagamento dos impostos. Então, a gente percebe que várias empresas, contadores, tal, já têm procurado, seja a própria Cefaz ou o GAESP, com denúncias espontâneas de débitos, né? Porque, via de regra, qual a forma? A sonegação se dá em 3 grandes aspectos. Você tem a sonegação de varejo, que, ok, são as pequenas sonegações, é o cara que não dá nota, é o cara que você paga em cartão de crédito. Quando você paga em cartão de crédito, ele deveria imediatamente te dar nota fiscal, através da impressora de cupom fiscal. Mas, normalmente, ele tem 2 máquinas. Aí, você dá numa máquina e ele não tributa. Então, a gente tem feito uma atuação em cima disso, quebrando os sigilos através da Receita, dos cartões de crédito, batendo contra os tributos que não são recolhidos e buscando receber algumas, até mesmo agora, estamos fazendo esse trabalho agora. Todos aqui, todos que estão nos assistindo, já pediram comida por delivery. Todo mundo já pediu. Quantas vezes você recebeu nota fiscal? Nota fiscal, não é a comanda do restaurante. Então, isso aí é um ponto que isso está sendo tratado. Inclusive, isso é tão sério. É um trabalho pós-pandemia. É um trabalho pós-pandemia. É tão sério que o CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Estado, está criando uma regra específica isso para todos, independente de ser iFood, Uber Eats, ou qualquer um deles. Mas, assim, ele tem a obrigação de, quando você pede pelo celular, ele trazer na sua mercadoria a nota. Porque ele, na verdade, ele é só um prestador, ele é o meio de levar a mercadoria da empresa para o cliente. Mas ele não está dispensado que a nota fiscal seja, que acompanhe a mercadoria. Porque, caso contrário, por exemplo, se a Cefaz fizer uma operação aqui, na Ponta Verde, e parar todos os motoboys, quem tiver nota fiscal, a mercadoria dá perdimento. Está apreendida com perdimento, exceto se pagar. Então, assim, você tem várias atuações, né, que está se fazendo desse ponto de vista cultural, mas o cidadão, né, o alagoano, precisa pedir a nota fiscal. Que isso aí é o que realmente vai reverter para ele na volta. E é devido, porque é ele que está pagando. Então, não é justo que um terceiro, eventualmente, se locuplete, ficando com dinheiro que vai para um fim social, né? Mas eu acho que está melhorando. A minha sensação é de melhora. Com a explanação que o senhor fez inicialmente, com essa recuperação de ativos, podemos afirmar que o Ministério Público se paga? Eu não tenho dúvida, não. Eu não tenho dúvida, eu estou falando. Assim, se pegarmos... E tem um efeito que a gente não consegue calcular, a Cefaz também não consegue calcular, que é o efeito educativo. Sim. O efeito educativo é o cidadão que está irregular, vê a ação sendo tomada no vizinho e procura para recolher. A gente consegue ver isso bem, todo Profis tem uma meta. Quando você faz o refinanciamento, né, chama para... Então, para renegociação, existe uma meta, o governo tem uma meta. E a gente tem percebido, nos últimos 2 refis que houveram, que o total parcelado aumentou
em relação à previsão. Então, não é porque a pessoa acordou de manhã e disse que vou pagar imposto. Não é isso. Houve algum incentivo do Então, GAESP? houve um incentivo, né, para que isso ocorresse. Ninguém discute, né, Flávio, que a carga tributária nacional é pesada na hora que você junta tudo, principalmente a parte industrial, né? Mas também não se discute que a discussão fulcral é a seguinte: o dinheiro que é sonegado não é do empresário, não é o dinheiro dele. O lucro dele, as despesas dele estão em outra conta. Esse é um dinheiro. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, já entendeu que a sonegação, quanto mais, ou seja, reter esse dinheiro não repassando, se caracteriza como apropriação indébita. Então, a gente hoje ainda não começou a utilizar esse entendimento do Supremo, mas vamos passar a utilizar. Os sonegadores, quanto mais, nós vamos começar a mover ações de apropriação indébita para responsabilizar e buscar o dinheiro do Estado de volta. Doutor Antônio Luiz, o GAECO, ele acompanha a evolução das facções criminosas aqui, a atuação, né, das facções criminosas que atuam dentro dos presídios aqui em Alagoas? O GAECO atualmente, e aí eu gostaria até de ressaltar e pegar uma carona do que disse o Dr. Márcio Roberto a respeito do Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. O GAECO, eu particularmente, passei 4 anos trabalhando somente na 17ª Vara Criminal da capital. Eu era o membro do GAECO, mas só participando de audiências. Com a saída do Alfredo do GAECO para a Secretaria de Segurança Pública, salvo engano, em 2015, eu tive o prazer e a confiança dele na época, e também do Dr. Sérgio Jucá, que era o procurador de Justiça, em continuar na coordenação, em retornar para o GAECO e ficar na coordenação. Ocorre que com a ida do Dr. Alfredo para a Secretaria de Segurança Pública, aí surgiu uma parceria do Governo do Estado com o Ministério Público para que fortalecêssemos a atuação do GAECO e nos juntássemos aos órgãos de inteligência da Secretaria de Segurança Pública para atender a demanda, em razão do aumento da criminalidade organizada. Por outro lado, também esse convênio foi estendido também à Secretaria de Ação Social, não, de ressocialização do sistema prisional. Então, hoje nós temos esse vínculo com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Ressocialização. Nós temos esses parceiros que estão lá dentro, tanto numa quanto noutra, fazendo um trabalho de inteligência, e isso deságua no GAECO para que desenvolva as medidas cautelares. Então, o GAECO, no estado de Alagoas, em se tratando de crime organizado, ele tem a participação, ele recebe as demandas de todas as autoridades policiais, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil. Então, tudo passa pelo GAECO. Organização criminosa... Em se tratando de organização criminosa, tudo vai desaguar no GAECO e, consequentemente, junto à 17ª Vara Criminal da capital. Perfeito. Doutor Márcio, nós vemos um protagonismo crescente do Ministério Público no país. E muita gente tem algumas críticas com relação a esse protagonismo do Ministério Público, até por isso que a gente já falou aqui, de fazer a mediação da prestação de serviços, exigir, cobrar em termos de ajuste de conduta de prefeitos, governadores e secretários, enfim. Aí os mais críticos dizem que o Ministério Público quer administrar, e se quer administrar, se candidate para prefeito. Como o senhor observa esse juiz esperneante dos administradores? Foi muito boa a sua pergunta, Flávio. Na realidade, nós que fazemos a administração superior, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria e o Procurador-Geral,
nós sempre orientamos a todos os promotores e procuradores de justiça que atuam em qualquer das áreas, que, na realidade, eles não são gestores, né? Eles têm que ter essa percepção precisa de que o DNA do Ministério Público, a sua vocação, na realidade, é de fiscalizador, orientador, né? Ele está ali para ser parceiro a todos os gestores, no sentido de que as verbas públicas sejam aplicadas efetivamente em benefício da coletividade. Nós temos hoje vários instrumentos que nós utilizamos para que nós possamos orientar, por exemplo, nós baixamos recomendações, baixamos notas técnicas, nós fazemos composição. Nós temos, inclusive, um trabalho muito bom na área de autocomposição, que é feito no núcleo aqui de Maceió e outro núcleo lá em Arapiraca, em benefício da sociedade. É por isso que nós temos transparência, é por isso que nós temos o respeito da sociedade. Os promotores e procuradores saíram de seus gabinetes, foram até a sociedade mostrar que eles estão sendo pagos com o suor do trabalhador e fazendo jus àquele pagamento. Então, na realidade, eu tenho dito aos gestores, essa semana tive uma reunião com a presidência da AMA e todos os prefeitos de Maceió e deixei transparente a eles. O promotor de justiça, nenhum deles quer ser gestor. Agora, ele vai sim, enquanto promotor de justiça, fiscalizar, orientar e exigir que as verbas públicas efetivamente cheguem a seu destino, que é a merenda escolar, a escola, a saúde, a educação, enfim, benefícios para a sociedade. Perfeito. Doutor Ciro, nós temos aí esse mundo, hoje os tempos de pandemia, onde houve uma grande abertura para que o gestor público fizesse aquisição de bens e serviços. Isso já ocorre os primeiros sinais de que alguns estados não procederam da forma correta. Isso, os senhores já preveem um possível escândalo já batizado de Covidão? Com essa denominação eu ainda não tinha visto, mas dois aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro é o seguinte, ano passado foi adquirido pela Secretaria de Fazenda um supercomputador que tem capacidade de processamento de colocar em memória, se não todas as empresas do Estado, mas a grande maioria. Então, hoje, o que está se fazendo nessa linha do que você falou? Eu controlo as entradas e eu controlo as saídas das empresas eletronicamente. Isso é online. Isso tem na inteligência fiscal que está no GAES. Então, se alguém emite uma nota fiscal, como aconteceu em outros estados, vendendo uma coisa que ele não comprou, imediatamente a gente consegue atuar. Ou, se ela tem um estoque e não vendeu nada por mais de alguns meses, ela não pode trabalhar sempre a débito. Então, a gente tem, então, métricas, né, que estão sendo desenvolvidas. O MP já pediu a Cefaz, eu acho que são 12, se não me engano, 11 ou 12 malhas fiscais, onde nós vamos ficar comparando dados entre empresas e com muita destinação de empresas públicas, de órgãos públicos, prefeituras, etc. e tal, tentando identificar essas irregularidades, para se abrir procedimento e apurar. Um outro ponto, pegando carona no que o doutor Márcio falou, é o seguinte: nós estamos desenvolvendo um projeto também, do ponto de vista do fisco, que é o seguinte: no processo de cobrança fiscal, ele se inicia quando é instituído um débito na Cefaz. Esse débito, inicialmente, se procura resolver na via administrativa, para não ter que judicializar, nem mesmo internamente autuar.
o Ministério Público está desenvolvendo um projeto que nós estamos até num paralelo dele, que nós vamos começar a fazer. No momento que esse débito é gerado, nós vamos criar uma pauta de chamar os empresários, junto com os contadores e advogados, para uma mesa de reunião, junto com os fiscais da Fazenda, para tentar resolver o débito ali. Qual é a expectativa da gente? Isso foi implantado aqui do lado em Recife, em Pernambuco. Eles estão com a taxa de 80% de sucesso. Isso resultou num acréscimo de 100 milhões de reais na receita de Pernambuco. E menos gasto para o Estado. E menos gasto, porque você não está jogando a máquina toda, né? Qual é a expectativa nossa? A expectativa nossa é que isso deve gerar entre 30 e 40 milhões aqui. Devem ser mais ou menos 6 mil notificações. A gente vai trabalhar quase que num esquema, depois ainda vou conversar com o Dr. Márcio sobre isso, mas nós vamos ter que fazer assim, audiências de meia hora, para poder dar vazão. Se você dividir entre 4 e 6 mil audiências em 360 dias no ano, né? Você vai ter espaços aí, mas a gente está acreditando que fazendo isso, eu vou evitar que esse cara se transforme numa fraude estruturada e que da fraude estruturada ele vire uma dívida ativa incobrável. Uma bola de neve que... Não, porque hoje a dívida ativa do Estado são 7 bilhões e 200 milhões de reais. E o próprio governador, quando eu conversei com ele, na reunião que nós tivemos lá, com o doutor Márcio e os outros colegas, você também estava, né, Antônio? Ele falou, mas factível daí é 1 bilhão e 200. Na verdade, nós queremos trabalhar nos 6 bilhões infactíveis, que são o quê? São laranjas, testas de ferro, ok. E nós estamos fazendo essa engenharia reversa, pegando do testa de ferro para chegar no operador principal, né, no responsável tributário, e aí sim, discutir esse resto de dívida para o Estado. A aquisição da inteligência artificial. Exatamente. Ninguém resiste a uma análise. Não, hoje em dia, Flávio, você consegue pegar, sem a menor, com essas malhas fiscais, né, você consegue ver dentro da evolução, como nós falávamos um pouco antes do programa, já existe toda uma composição de percentuais. O fisco sabe qual é a margem de lucro do atacadista, da farmácia, do mercadinho. Ele tem essa visão. Se você começa a sair muito dali, né, se um negócio dá 5% de margem líquida e, de repente, a sua margem está 22%, tem alguma coisa errada, porque todos estão na mesma concorrência. Então, um outro passo que nós vamos fazer é analisar essas margens e verificar as distorções para, então, atuar do ponto de vista, seja do Ministério Público, enquanto resolutivo, para tentar resolver antes de mover ações, seja, se for necessário, ok, ajuizar ações e autos de infração. E quem vai selecionar é o sistema, né? É o sistema que vai, exatamente, impessoal. É impessoal. Totalmente impessoal. Sentimento. Exatamente. Doutor Antônio Luiz, nós falamos da informatização e toda a estrutura do MP. Como é a relação do GAECO com as forças policiais nessas operações de combate ao crime organizado? Como disse, o GAECO ele trabalha em parceria com as forças policiais, mas também combatendo algumas espécies delitivas praticadas também por policiais. Infelizmente, nós tivemos já o desprazer de desenvolver ações investigativas e resultar, inclusive, em denúncias contra policiais. Tivemos tanto em Maceió como em União dos Palmares, recentemente. Tenho aqui alguns apontamentos, eu gostaria de não utilizá-los, até porque para não despertar aquilo que a gente já vem... Perfeito. E, infelizmente, tivemos que denunciar, inclusive, a prisão preventiva, 2 oficiais da Polícia Militar, 2, 3 ou foi 4 menos graduados, por crimes hediondos, né, que vinham sendo praticados, que iriam desde grupo de extermínio a
corrupção ativa, enfim, todo tipo, inclusive homicídios, tráfico de drogas, né, envolvimento com tráfico. Mas é essa parceria que nós temos com o governo do estado que isso tem ensejado, inclusive, essas ações de combate a cortar a carne na própria pele da instituição policial. Infelizmente, né? Quanto à polícia, isso mais com referência à polícia militar. Quanto à polícia civil, nós temos mais parcerias, né? O ADEIC, né? Um trabalho relevante que a ADEIC vem desenvolvendo. E com outros delegados. É uma grande felicidade, desculpa, a DEIC sempre ter bons gestores. É verdade. Né? Eles praticamente eles não sofrem solução de continuidade. Nós trabalhamos afinado com a DEIC desde a época da doutora, a delegada Ana Luísa Nogueira, né? Prestou um excelente trabalho. Grande profissional. E por aí vai, né? Mas vale ressaltar que o nosso trabalho não só restringe também essas ações do crime organizado em relação ao tráfico, em relação ao assalto a banco, enfim. Nós também atuamos nos crimes contra a administração pública, né? Sim. Então, mas é exatamente aí onde reside a nossa dificuldade. Que essas espécies delitivas lá, praticadas lá no interior do estado, aqui no interior do estado de Alagoas, nós temos em cada município desse um promotor natural. E o GAECO, ele não avança além das suas atribuições previstas naquela resolução. Nós temos atuação na capital, toda Maceió, mas temos também atuação no estado de Alagoas e somente iremos lá quando determinado pelo Procurador-Geral de Justiça a pedido do promotor natural. Também nós trabalhamos como um braço da Procuradoria-Geral de Justiça por delegação. Naquelas ações que não temos atribuições em relação à prerrogativa do fórum da pessoa que está sendo investigada, mas quando essa prerrogativa respalda o procurador a promover as investigações, também o Procurador-Geral de Justiça baixa uma portaria delegando atribuições ao nosso grupo. E aí a gente desenvolve as ações contra qualquer, ressalvado também aqueles que têm outras prerrogativas, que compete aí ao Ministério Público Federal. Perfeito. Né? Então é essa dificuldade que nós temos também de mostrar mais trabalho do que o que já mostramos, porque nós dependemos do colega que está lá na ponta, do procurador, do promotor de justiça, quando ele se sente, digamos, ameaçado ou com dificuldade, ele solicita ao Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça baixa uma portaria determinando a designação do GAECO. Mas muitas vezes o promotor ele prefere ele mesmo encarar, enfrentar o crime organizado e desenvolver lá suas ações isoladamente. Perfeito. Doutor Saraiva, se permitir, eu gostaria de, ainda nesse tema que foi indagado o doutor Antônio Luiz, sobre a questão da parceria entre o GAECO, o GAESO e as nossas instituições de investigação e vários núcleos de probidade administrativa com as polícias. Temos também, claro, o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Defesa Social, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive agora nós fizemos um convênio com a Polícia Federal e nos foi cedido alguns carros, doado alguns carros da Polícia Rodoviária Federal, carro, claro, com alguns anos de uso, mas em perfeito estado de utilização, para ser utilizado. Enfim, o Ministério Público de Alagoas, ele tem essas parcerias que são positivas para que o nosso trabalho tenha um êxito. Então, nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para agradecer a todos os comandantes dessas instituições, porque realmente eles também vestem a camisa contra a criminalidade, permitindo também que nós façamos a nossa parte com maior tranquilidade. Depende muito também do perfil do procurador, e a felicidade do Estado é que o perfil dos procuradores gerais é de cooperação, buscar recursos de colaboração onde tiver.
E é importante isso. E para você ver também, Saraiva, nesse contexto aí, eu gostaria até de destacar que assim que eu assumi a instituição, após a eleição e a escolha pelo governo do Estado, eu reuni com todos os integrantes do GAECO, através do seu coordenador, que inclusive eu fiz questão de convidar ele pessoalmente para permanecer, doutor Antônio Luiz, pelo trabalho relevante e positivo que ele vem fazendo durante todos esses anos lá no GAECO. Obrigado. Lamentavelmente tivemos algumas baixas, né? Porque alguns colegas estão necessitando sair do GAECO para outras atividades normais, porque tem problema de família, até mesmo pelo excesso de trabalho que estavam tendo, mas nós já recompomos, né, o GAECO. Ontem tivemos a reunião com os novos integrantes, todos eles pessoas, promotores que são abnegados, comprometidos com a instituição e com histórico no combate à criminalidade. E também nós recompomos, depois de nós conversarmos com o doutor Ciro Blatt, que foi também reconduzido, né? Na verdade, nem reconduzido porque ele não saiu, né? Mas foi confirmado na chefia do GAESF. E nós também, em razão do pedido de saída de 2 promotores de justiça que lá prestavam relevantes serviços, nós recompomos já o quadro do GAESF, também com uma promotora e um promotor que são também firmes no combate à criminalidade. E hoje nós temos essas 2 instituições totalmente pronta para enfrentar tudo que deve e dizer à sociedade que não há solução de continuidade, porque o trabalho que vinha sendo feito através da administração do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que tinha minha participação, será feito agora com mais afinco ainda, para demonstrar à sociedade que nós que fazemos o Ministério Público, fazemos com amor, fazemos com dedicação e fazemos com respeito ao povo de Alagoas. Com compromisso. Doutor Márcio Roberto, o senhor certamente não esperava enfrentar uma pandemia nesse seu mandato, né? nessa sua gestão. Como o senhor encara esse desafio tão desafiador, para ser redundante? Saraiva, realmente, quando eu iniciei a campanha, né, para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, logo eu, inclusive, loquei um carro para percorrer todo o estado de Alagoas e visitar colega por colega para mostrar a ele qual era o meu projeto de trabalho para o Ministério Público. Lamentavelmente surgiu a pandemia e não tivemos a oportunidade de conversar com os colegas assim presencialmente, mas mesmo assim conseguimos, uma luta danada, 6 candidatos, enfim, o governo do estado nos escolheu, mas nós já estávamos preparados, porque nós fomos forjados na luta, são 40 anos de serviço público, tal qual você, na linha de frente. Nunca fui promotor de gabinete. Verdade. Sempre estive em promotorias criminais, quase 15 anos no Tribunal do Júri da capital. E me veio essa situação inusitada. Mas, por sorte, nós temos um corpo de promotores de justiça que são realmente comprometidos. Então, eu criei a Força Tarefa Covid-19, composta do Procurador-Geral, do Corregedor-Geral, do Ouvidor-Geral e de inúmeros promotores de justiça, inclusive todos os integrantes dos grupos que compõem o CAOP. Então, nós estamos embasados, fortalecidos por todos esses promotores de justiça e estamos enfrentando e estamos, com certeza, fazendo um bom trabalho pelo estado de Alagoas. Obviamente, algumas incompreensões, inclusive essa semana um empresário muito conhecido, né, representante de determinada classe de empresários de alto nível, criticou o Ministério Público numa reunião que tivemos ontem com a mesa de crise do governo para enfrentar a Covid.
dizendo que o Ministério Público estava contra os empresários, contra a abertura da atividade econômica. Na realidade, nós não estamos contra e não fomos contra em momento nenhum a abertura da atividade econômica. Nós somos a favor da vida. Então, nós já conversamos com o governo do Estado, fizemos, inclusive, recomendações aos prefeitos municipais de todo o Estado. Nós fizemos nota técnica ao governo do Estado, que ele prontamente respondeu. Está de parabéns o governador Renan Filho e toda a sua equipe, secretário de Educação, secretário de Saúde, enfim, todos que estão envolvidos nesse contexto, porque estão enfrentando com responsabilidade. O governo do Estado já reeditou 4 vezes o seu decreto. Então, isso é demonstrar responsabilidade. Todavia, estamos para reabrir a partir do dia 22. Mas nós mostramos ao governo do Estado que há necessidade de uma melhor transparência, ou uma maior transparência nos dados científicos, para que possamos analisar esses dados e, acompanhando a evolução desses dados, nós possamos concordar com a abertura nos modos que o governo está propondo. Mas nós somos parceiros e temos mostrado isso durante todo esse trabalho nesses 3 últimos meses. Então, tenha certeza, sociedade, que nós queremos sim que abra a atividade econômica, seja retomada imediatamente. Agora, estamos pensando em você, que está na sua casa, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, enfim, todos, para que seja feita a reabertura, o novo normal, né? A atividade normal com responsabilidade. Então, utilização de máscara, hospitais funcionando, quantidade de leito razoável para o atendimento aos casos mais graves, enfim, o Estado deve abrir, sim, a atividade econômica. Flexibilizar a quarentena, mas com responsabilidade. Eu achei muito interessante o documento conjunto que os senhores compuseram com o Ministério Público Federal. Muito interessante, muito oportuno, que ali documenta a responsabilidade que os senhores têm e esse compromisso com a vida. Aproveitando a oportunidade, doutor Flávio, que nos foi dada, nesse particular queremos agradecer aos integrantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, né, que em parceria conosco tem diuturnamente, né, combatido esse mal que é essa pandemia, tem orientado a todos os gestores municipais e ao gestor do nosso Estado para que façam o melhor. Nós não estamos aqui querendo gerir, volto a dizer, nem gerir, nem ser contra a abertura que está aqui por vir. Nós estamos aqui para ser parceiro. E tanto é que nós, todos os dias, né, através da doutora Micheline, do doutor Paulo, dos integrantes da Força Tarefa, nós temos contatos diretos por telefonema, por videoconferência com o secretário de Saúde do Estado, o secretário de Saúde do município, enfim, com todos na busca exatamente disso, de fazer o melhor pelo povo de Alagoas. Interessante. Nós estamos pressionados já pela produção, está terminando o nosso tempo, nós temos 2 minutos para as considerações finais dos senhores. Começar com o senhor. Eu gostaria de agradecer a nossa participação como coordenador do GAECO e, ao mesmo tempo, agradecer ao doutor Márcio Roberto por ter me feito esse convite e eu aceitei continuar. E quero dizer, doutor Márcio, que o GAECO está pronto para desenvolver e continuar melhorando as suas ações em defesa da sociedade, na prevenção, no combate ao crime organizado no estado de Alagoas. Por outro lado, eu gostaria também de me retratar que eu esqueci de frisar sobre a importância dessa parceria também com as polícias federal e rodoviária federal. Isso tem sido também uma constante no nosso dia a dia. Então, quer queira, quer não queira, com a participação ou não do GAECO nessas ações, a parte processual certamente passarão todas elas pelo GAECO, porque nós somos o órgão que funcionamos diretamente junto à 17ª. Perfeito. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Doutor Ciro, meu chefe. Doutor Flávio, amigo,
Agradecer aí essa oportunidade também, né? Um ponto só que eu não tinha falado, em alguns momentos a gente tem algumas parcerias diretas com o GAECO, né? Tivemos um outro caso de corrupção em Arapiraca e atuamos em conjunto e denunciamos, o processo já está sendo movido na 17ª, né? Atuamos sempre na 17ª. Agradecer ao doutor Márcio a confiança aí, ele sabe que a gente está junto aí para o que der e vier e fazer o apelo à população alagoana que, assim, peça nota fiscal, exija seus direitos, que isso, na verdade, termina revertendo em prol de toda a sociedade. Obrigado. Doutor Márcio. Doutor Flávio Saraiva, e quero agradecer ao senhor e à TV Mar pela oportunidade que deu ao Ministério Público de, mais uma vez, estar junto à sociedade, mostrando o seu trabalho, a sua dedicação e o seu respeito para com ela. Tenha certeza, o povo de Alagoas, que o Ministério Público, onde ele estiver, está trabalhando para fazer o melhor por ele. E eu aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que só saiam de casa se efetivamente necessitar sair de casa. E se sair, utilize a máscara. Muito obrigado e tenham um bom dia. Nós agradecemos, foi muito bom ter conversado com os senhores para atualizar o papel do Ministério Público nesse tempo de pandemia. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo, na TV Mar, canal 525 e em nossas redes sociais. Até a próxima semana.